número 6 da lista, tá? É um exercício que envolve a aplicação de algumas métricas, né? Como CPI, CPU time e depois a lei de Amdahl. Essa era a intenção do enunciado original, né? Tudo misturado num só exercício. Então, estava muito confuso. O que eu fiz nesse exercício para vocês, e postei de novo para vocês, tá? Eu separei o exercício em dois, tá? Um deles, bem claro, para aplicação de métricas do tipo CPI, CPU time, e em continuidade, né, o exercício 7, somente para a lei de Amdahl, tá? Simplesmente para ficar mais organizado. Tá? E a questão do enunciado, eu fiz alterações para ficar mais claro. Tá? Primeiro problema que tinha no exercício, que é o exercício do livro, tá? Ele é bem confuso, de fato, e eu preferi simplificá-lo. Primeiro problema é o seguinte, as instruções que ele usa aqui no exercício são instruções de ponto flutuante no exercício original do livro, tá? Ponto flutuante e um subconjunto delas que eram as ponto flutuante só para raiz quadrada, né? Ou seja, instruções, é como se a gente tivesse um conjunto de instruções de ponto flutuante e as instruções de ponto flutuante somente para raiz quadrada como um subconjunto, tá? Isso não fica claro no enunciado, mas depois na solução que eles fornecem, né, a gente olhando a solução, a gente consegue entender que era essa interpretação que eles gostariam, tá? Então, para evitar essa confusão, no exercício da lista, eu separei instruções de inteiros, instruções de ponto flutuante, para não ter essa intersecção, tá? Porque a intersecção, no final das contas, ela complicava um pouquinho a interpretação e não ajudava muito em termos de aplicação dos conceitos, tá? Então, ela só causava mesmo confusão. Então, eu só mudei inteiros e ponto flutuante para não ter intersecção entre elas. Isso foi uma simplificação que eu achei que podia ser feita sem comprometer o objetivo do exercício, tá? Então, aqui a gente passou a ter, ó, instruções de inteiros e instruções de ponto flutuante. Também, por simplicidade, ó, se vocês forem ver, elas somam 100% já, tá? Então, é fictício o exercício, né? Certamente, qualquer programa teria instruções que não são nem de inteiro nem de ponto flutuante em execução, né? Por exemplo, instruções de acesso à memória, instruções que fazem outras operações, né? Que não sejam de inteiro de ponto flutuante. Porém, né, para simplicidade também, deixei já somando aqui 100%, tá? Para fazer com que fique mais fácil um pouco a solução, tá? O que foi chamado de frequência de operações de inteiros e frequência de operações de ponto flutuante, eu mantive, tá? E é exatamente essa palavrinha, frequência, que na hora de aplicar a lei de Amdahl, ela precisa ser levada em consideração e nós não fizemos isso na aula passada, tá? Nós assumimos, assim, frequência como sendo aquela fração F, e não vai ser, tá? Não vai ser, a gente vai ter que refazer o exercício na parte de lei de Amdahl. Mas antes de fazer com a lei de Amdahl, vamos aplicar o que pede no exercício 6, que é mais objetivo, ó. Nós vamos aplicar fórmulas ali de desempenho com base em CPU time, ou seja, estimativas de tempo de desempenho, tá? Comparando duas alternativas de projeto. Então, as alternativas são: a primeira, diminuir CPI das instruções de ponto flutuante de 20, que é o que tinha originalmente, para 2. Essa é a melhoria 1. E a melhoria 2 é diminuir o CPI das operações sobre inteiros de 4, que era o original, para 2,5. Tá? Então, eu mantive essas duas melhorias com os valores que elas tinham originalmente, tá? Na nossa lista anterior, né? E agora nós vamos fazer só a estimativa de tempo de execução, tá? Original, ou seja, do sistema original, do sistema com a melhoria 1, do sistema com a melhoria 2, tá? Depois que a gente tiver uma estimativa de tempo de desempenho, a gente consegue inferir, né, o que é melhor. É melhor aplicar a melhoria 1 ou melhor aplicar a melhoria 2? Isso sem usar a lei de Amdahl, só usando as métricas de CPU time, né, a estimativa de tempo de CPU, e o que fornece, né, no enunciado aqui, basicamente a gente tem, ó, CPI, vamos colocar aqui outra corzinha, a gente tem como informações aí CPI
das instruções de inteiro, CPI das instruções de ponto flutuante, ou seja, ciclos por instrução, tá? De inteiros e ciclos por instrução de todas as operações de ponto flutuante. Tá? Para inferir tempo de execução, eu incluí aqui, tá? Para ficar mais direto o exercício, a frequência do processador de 1 GHz, tá? Isso não tinha no enunciado original, a solução do livro omitia a parte de taxa de clock, tá? Não tem grande problema aqui, porque é a mesma taxa para ambas as melhorias, né? As arquiteturas-alvo aqui das duas melhorias não iam mudar a taxa de clock do processador, então o livro omite, né? Só que também ele omite e não explica muito, tá? Então, para ficar mais direta a solução, eu estou colocando a frequência, tá? Ainda mais que são os nossos primeiros exercícios, né? E também estou colocando a quantidade de instruções. O livro também omite, tá? Porque ele também diz, ó, é a mesma quantidade de instruções para ambas as melhorias, então ele tira isso da fórmula, né? Mas não faz muitas explicações, tá? Então, eu incluí para que fique mais óbvia a resposta, né? Mais clara. Então, a solução que eu estou fornecendo para vocês, ó, vamos tentar. A gente, na verdade, quer isso aqui, ó, no final, que eu estou marcando de rosa aqui, ó. Tempo de execução no sistema original, tempo de execução no sistema com a melhoria 1, tempo de execução no sistema com a melhoria 2. Então, para isso, a gente vai precisar calcular um CPI original, tá? O CPI original é o CPI, aqui é o CPI das instruções de inteiros, com a frequência de operações de inteiros, CPI das instruções ponto flutuante vezes a frequência ponto flutuante, uma média ponderada bem simples, tá? Gerando 8, CPI igual a 8 no sistema original. Então, esse primeiro aqui, ó, sistema original, sem nenhuma melhoria, esse é o nosso CPI, tá? Fórmula de CPU time do sistema 0, né, o sistema original. CPI médio vezes quantidade de instruções vezes tempo de ciclo, tá? CPI igual a 8, quantidade de instruções 1 milhão, tempo de ciclo 1 nanosegundo. De onde veio 1 nanosegundo? Aqui de cima, na taxa de clock 1 GHz, a gente tem um tempo de ciclo de 1 nanosegundo. Vou colocar aqui, 1 nanosegundo. Tá? Ou 1 vezes 10 a menos 9. Tá? Gerando para a gente, ó, um tempo de CPU de 8 milissegundos. Então, aquele programa roda em 8 milissegundos no sistema original. Tá? Se a gente fizer a mesma coisa, agora pensando na melhoria 1, exatamente o mesmo processo, a gente só vai precisar modificar o CPI das instruções, nesse primeiro caso aqui, ó, das instruções de ponto flutuante, e no segundo caso, ó, das instruções de inteiro, com a mesma fórmula, sabe? CPI vezes a frequência, mais CPI vezes a frequência. Tá? A mesma média ponderada, obtendo aí, para a primeira melhoria, 3,5, para a segunda melhoria, 6,8, 875 aqui. Então, 6,8 ciclos por instrução na melhoria 2. E CPI igual a 3,5, aplicando a melhoria 1. Tá? Voltando em CPU time, ó, para a melhoria 1, aplicando exatamente a mesma fórmula aqui, tá? 3,5 milissegundos, tá? Por que o livro omite instruções e ciclo? Ele omite porque, ó, 10 a sexta e 10 a menos 9 vão aparecer em todas as fórmulas aqui sem mudança, né? Não teve alteração. Então, ele ignora, tá? Mas a gente está colocando aqui para ficar mais claro. 3,5 contra 6, opa, digitei errado aqui, né? Ficou um 7 sobrando, vou ter que já voltar lá na lista. É 6,875 milissegundos, tá? Isso de CPI, de tempo de CPU para as duas alternativas, ó. Eu tenho outra modificaçãozinha aqui, outra correçãozinha que eu tenho que fazer, aqui é 2, ó. Bom, comparando então, pessoal, só resumindo o que a gente tem até agora, ó, CPU time
Solução sem melhorias à original, 8 segundos. CPU time da melhoria 1, 3,5 milissegundos. E CPU time da melhoria 2, 6, vou colocar 6,8 milissegundos. Tá? Isso é o que a gente conseguiu alcançar em resumo, com todas essas continhas. Tá? No final, a gente pode concluir que a melhoria 1 teve mais ganho de desempenho quando comparado à melhoria 2. Tá? Bem simples esse exercício mesmo. Só a média ponderada e a aplicação da fórmula de CPU time. Tá? Então, sem lei de Amdahl, a gente chegou em informações aqui para comparar. Se a gente quiser aplicar formulazinhas rápidas de desempenho, né, só para dizer quanto que a melhoria obteve de ganho, né, a gente pode dividir os 8 milissegundos pelos 3,5 e dizer, a melhoria 1 obteve um ganho de 2,3 vezes, né, quando comparado ao sistema original. A melhoria 2 teve um ganho de 1,2 quando comparado ao sistema original. E se a gente quiser comparar as duas melhorias, né, basta dividir o tempo maior, né, da melhoria 2, que é o mais lento, pelo mais rápido, e a gente chega em torno de duas vezes de ganho, né? A melhoria 1 é 2 vezes mais rápida, ou causa, né, uma execução 2 vezes mais rápida do que a melhoria 2. Então, a gente consegue fazer esse tipo de comparação simples com uma divisão do mais lento pelo mais rápido. Tá? Reparem que até aqui a gente não usou lei de Amdahl, a gente só usou a frequência das instruções, o CPI de cada tipo de instrução ou de cada categoria, tá? E a fórmula de CPU time, com base na quantidade de instruções e no tempo do ciclo, tá? E chegamos já à conclusão de qual que é a melhor aqui. O exercício que pede para confirmar isso com a lei de Amdahl, eu separei, tá? Separei como o exercício 7, tá? Para não ficar tudo muito misturado, tá? E é esse, então, que é um exercício novo, tá? Pede para aplicar a lei de Amdahl. Tá? Só, em tese aqui, na hora de aplicar a lei de Amdahl, a gente tem que chegar exatamente nos mesmos valores, tá? Porque a lei de Amdahl é só uma forma, um atalho para a gente chegar nas mesmas conclusões, tá? Só que na hora que eu fui aplicar a lei de Amdahl para confirmar esses dados aqui, o que eu fiz? Eu cometi esse erro na aula com vocês outro dia. Eu usei o F da lei de Amdahl, aquele valor que é fração, uma fração do tempo de execução, eu usei diretamente a frequência, tá? Eu peguei esse valor de frequência, que no exercício original era, eu não lembro se era 75,2%, eu não lembro exatamente os valores, porque eram diferentes do que a gente tem aqui, mas eu usei diretamente. Tá? E isso que, usado diretamente, o valor de frequência aqui como sendo o F da lei de Amdahl, não se chega nos mesmos valores de CPU time aqui, ou do desempenho usando o CPU time. Não vai chegar. Né? E aí eu fiquei quebrando a cabeça para ver onde que eu tinha errado, se era no CPU time ou se tinha a ver com uma lei de Amdahl. Cheguei à conclusão que foi a aplicação errada na lei de Amdahl. Queria discutir com vocês aqui se vocês conseguem enxergar o problema, tá? Que é bem sutil, mas ele causa aquela confusão, aquela pegadinha que eu falei para vocês que não foi intencional, tá? Vê se vocês conseguem, com base nisso que eu acabei de falar, que a aplicação, o F não é exatamente a frequência, vê se vocês conseguem argumentar comigo aqui o motivo por trás. Vamos ver se alguém já conseguiu enxergar o problema. Só para vocês se lembrarem da lei de Amdahl, deixa eu digitá-la aqui para vocês, ó. É speed-up, né? Ou seja, com a lei de Amdahl, a gente estima o ganho de desempenho da seguinte maneira: 1 sobre 1 menos F mais F sobre P. Tá? Sendo que isso aqui tudo é o denominador. Então, a gente precisa... O P é o ganho de desempenho que a gente tem local, né? Por exemplo, a redução de CPI de 4 para 2,5, e o ganho aqui em CPI, de 20 para 2. Então, a gente tem como calcular rapidamente o ganho local, né? O ganho das melhorias na parte que sofre impacto, né? Dentro da aplicação. Isso que a gente consegue fazer fácil. Ou seja, o P está resolvido. Falta resolver o F.
Aí eu falei para vocês que na aula passada a gente pegou F como frequência. Essa frequência aqui pus 75% em uma das fórmulas e coloquei 25%, ou no caso do exercício lá era só 2%, né? 2% na outra das fórmulas, tá? E não está correto. E é isso que eu queria ver se vocês conseguem enxergar o porquê. Olha, mas comparando isso no enunciado original. Oi? No enunciado original, qual é o problema? Não, na verdade, o enunciado original, a única diferença é o valor não era 75 e 25, sabe? Tinha um 2% aqui das pontos flutuantes. Então, os valores mudaram, mas não é o problema com os valores. O problema é o conceito de frequência, aplicado diretamente naquele F. Se a gente for olhar o F, onde a gente detalhou para vocês a lei de Amdahl, ela fala o seguinte: F é a fração de tempo da aplicação gasta com inteiros ou a fração do tempo de execução da aplicação gasta com as pontos flutuantes. É a fração do tempo de execução, tá? Depois de pensar um montão, tentar achar onde eu tinha errado, eu voltei na definição. E a definição lá está clara, é fração de tempo de execução. Aqui não é fração de tempo de execução, aqui é uma frequência. Imagina o código-fonte, em linguagem de máquina. Um monte de instruções de inteiros, um monte de instruções de ponto flutuante. Tá? Se você olhar o código tem a seguinte frequência: 75% das instruções serão de inteiros e 25% serão de ponto flutuante. Essa é uma visão estática do problema. Eu estou no código. Quando eu coloco isso em tempo de execução, como as instruções têm CPIs distintos, esses 75% de instruções de inteiros tem CPI igual a 4. E esses 25% de instruções de ponto flutuante tem CPI igual a 20. Então, essa fração do tempo não é igual à frequência, só seria igual à frequência se o CPI de ambas as instruções fosse idênticos, né? Se todo mundo tivesse CPI igual a 20, aí essa frequência 75-25 seria a mesma fração do tempo de execução, porque o CPI é igual dessas duas categorias. Mas como tem CPIs diferentes, esses 25% no tempo de execução, eles vão ser mais do que 25%. Aqueles 75% de inteiros, com um CPI pequeno com relação às pontos flutuantes, elas vão pesar menos no tempo de execução, tá? Vou fazer um desenho rapidinho aqui, que eu estou usando as mãos, né? E aí, talvez um desenho que ajude mais, ó. Se a gente tivesse aqui, ó, imagine isso aqui é o tempo de execução da aplicação, tá? Deixa eu ver como que eu posso fazer. Não, mentira, isso aqui não vai ser o tempo de execução, isso aqui vai ser olhando o código de máquina, né? Imagina um monte de instruções que representam a sua aplicação. O enunciado está falando o seguinte, ó. Todas essas aqui são inteiros. E todas essas aqui, ó, são ponto flutuante. Tá? Só que essas instruções aqui de inteiros têm CPI, ciclos por instrução, igual a 4. Então, se você pegar aquele 75% aqui, ó, com CPI igual a 4, e essas pontos flutuantes, que correspondem a 25% do código, tem CPI igual a 20, então, esses 25% aqui, ó, CPI igual a 20, quando você pensar, ao invés de pensar em código, pensar em tempo de execução, essas proporções vão mudar. Agora, eu estou pensando em tempo de execução. Do 100%, né, do tempo de execução, esses 75 não serão 75 aqui embaixo. Vão ser menos. Não sei exatamente quanto aqui, tá? E aqueles 25, como tem CPI alto, ó, cada instrução aqui dentro desses 25% consome 20 ciclos. A próxima consome mais 20 ciclos, enquanto cada uma do primeiro bloco aqui está consumindo só 4 ciclos, tá? Então,
O exercício está falando em termos de frequência, e a gente tem que inferir o F em termos de tempo de execução. Isso não foi feito na execução na aula anterior, tá? Por isso que aquela solução não está 100% correta, tá? Porque a interpretação que a gente deu para aquela frequência foi incorreta. Nós temos que interpretar a frequência da seguinte maneira aqui, ó. Eu fiz aqui no próprio enunciado eu já expliquei. Então, para que seja possível aplicar a lei de Amdahl sobre os dados do exercício anterior, é necessário saber qual a fração do tempo de execução do programa que é gasta com operações de inteiros e com operações de ponto flutuante. Tá? Realize análise sobre os dados do enunciado e aplique a lei de Amdahl para validar os ganhos de desempenho obtidos pela estimativa de tempo de CPU. Ou seja, a gente tem que alcançar os mesmos valores, tá? Do exercício anterior. Aí a solução começa aqui, tá? Que aqui já tá a resolução. Tá? Precisamos calcular a fração do tempo de execução do programa, que é gasta para inteiros, e qual que é gasta pelos pontos flutuantes, tá? Coloquei aqui vários dados só para ficar bem clara a continha, tá? Mas no final a gente tem a frequência de inteiros e a frequência de ponto flutuante. Quantas instruções são de inteiros? 750 mil, já que a gente tem um total de 1 milhão lá em cima, né? E 250 mil são ponto flutuante. CPI de inteiros igual a 4, CPI de ponto flutuante igual a 20, tá? Quantos ciclos a gente gastaria aqui, ó? É só multiplicar 4 vezes os 750 mil, tá? 3 milhões de ciclos de inteiros, 5 milhões de ciclos de ponto flutuante, tá? Então, você vê, ó, o ponto flutuante ganhou, tá? Tá de 5 para 3 aqui, tá? A proporção. O tempo de ciclo é o mesmo, tá? Para todo mundo, isso é um aspecto estático mesmo, é da arquitetura, tá? No final, a gente teve, daqueles 8 milissegundos que a gente calculou no exercício anterior, os 8 milissegundos do total, 3 milissegundos foram gastos em operações de inteiros e 5 milissegundos foram gastos de operação de ponto flutuante. Agora a gente tem a fração. A fração vai ser 3 para 8 e 5 para 8. Então, o F de inteiros, 0,375. E o F de ponto flutuante, 0,625. Tá? Então, aqueles valores lá em cima, tá? Vou até voltar para mostrar para vocês, eu chamei de frequência, eu chamei de FR, tá? Para não causar confusão com aqui em cima, ó. Onde eu usei frequência, eu usei FR de inteiros, FR, mais uma correção, FR de pontos flutuantes, tem que ser a frequência, lá em cima, lá onde eu estava calculando no primeiro exercício. No segundo, estou chamando de F mesmo, tá? Tá, ó, aqui, ó, FR, e a conclusão é a fração, tá? Para bater com a fórmula do SPIDAP. Agora sim aplica a fórmula do SPIDAP, tanto na melhoria 1 quanto na melhoria 2, tá? 1 sobre 1 menos F mais F sobre P, só fiz a distinção do que é ponto flutuante e o que é inteiro aqui para ficar bem claro, e aí sim alcança-se 2,28, 1,21. Tá? Tem arredondamentos aqui, tá, pessoal? Por isso que eu estou colocando aproximado. Tem que bater com isso aqui, ó, esse 1,2, tá? Exceto pelos arredondamentos, e aquele 2,28 com esse arredondamento aqui de 2,3, tá? Se fizer as contas com muitas casas decimais ali, tem que dar exatamente igual, tá? É que eu arredondei lá em cima e não arredondei aqui, tá? Mas é 2,3 e 1,2, tá? Agora sim os resultados bateram, tá? Com o cálculo do CPU time, que a gente esperava, né? Ganhos de desempenho por lei de Amdahl ou por outra fórmula de desempenho tem que chegar exatamente no mesmo valor, tá? E o erro estava na interpretação do enunciado, do que foi chamado de frequência, tá? Então, eu achei por bem explicar o exercício de novo, mudar o enunciado para deixar ele mais direto, porque o enunciado era bem confuso, e agora a gente tem explicação suficiente, eu acho, né, para uma resposta clara, né, do exercício. Algum de vocês chegou a olhar a solução dele no livro, que a gente citou outro dia? Alguém chegou a
olhar, pode me dizer se entendeu ou não, porque a solução é confusa no livro, tá? Então, acho que essa daqui tá mais passo a passo. O livro tá bem direta ao ponto. E sem a lei de Amdahl lá. Lá o livro, pelo menos a minha versão do livro, só fala assim, felizmente, aplicando a lei de Amdahl, chegamos no mesmo valor, né? Mas não aplica, né? Então, eu só fui notar essa diferença ao aplicar passo a passo para o exercício completo. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Professora. Pode falar, por favor. Eu mandei no grupo do WhatsApp, depois a senhora, se puder dar uma olhada, eu acredito que o exercício que está na nossa versão do livro é diferente, e é só para a lei de Amdahl. Então, olha só, provavelmente tem alterações. O que eu tenho é a 6ª edição e em papel, né? Não comparei com a versão em PDF que vocês têm. E o livro, essas edições desse livro, gente, são confusas, viu? Às vezes muda mesmo de uma para outra, tá? Aí na nossa versão, ele fala na frequência correta, a frequência de tempo de execução. Então, ele já faz essa conversão, né? No meu não tinha lei de Amdahl, né? Então, na hora que eu fui fazer, para passar para vocês, é que eu notei essa questão da frequência que não poderia ser aplicada como a gente aplicou na aula passada, né? De forma direta. Frequência de operações de inteiro e frequência de operações ponto flutuante, embora não esteja claro no enunciado, parece muito mais óbvio você não pensar em fração do tempo, não. Você pensar em fração dentro do código, como que elas estão divididas, né? 75% são inteiros, 25% são pontos flutuantes. Se for isso, o cálculo aqui para fração tem que ser baseado no que a gente fez aqui, tá? Que é o que você está falando que o livro também aplicou. Depois eu tenho que dar uma olhadinha na versão que vocês têm para confirmar. A sua versão é a 6ª? Eu acho que a nossa é a 6ª. Então, estranho, né? A minha versão é a 6ª em português. Estamos com a 6ª em inglês aqui. Tradução da 6ª edição em português. Aí, no meu, na página que eu falei para vocês outro dia, assim, 49, eu acho, né, que eu tinha falado? 49. No meu, ele só faz aplicando o CPI. Na verdade, ele não chega nem em CPU time, tá? Ele faz só com base em CPI, considerando que as outras variáveis, né, quantidade de instruções e frequência não são alteradas, então ele infere só com base no CPI mesmo, jogando fora aqueles outros dados, né? E aí só no final fala assim, infelizmente obtemos esse mesmo ganho usando a lei de Amdahl, mas eu não encontrei em nenhum lugar a aplicação, tá? E aí agora o mais estranho é você falar que na sua edição tem a lei de Amdahl, não tem a outra, e ainda corresponde à 6ª edição, bem estranho. É possível que eu tenha encontrado outro exercício, então, professora. Talvez seja confusão minha. Depois dá uma olhadinha lá no grupo. Depois eu vou olhar, tá? Para poder esclarecer. Mas, olha, é muito comum isso nos livros, tá? Nesse abordagem quantitativa, muda muita coisa. Tem muito conteúdo do livro que, de uma edição para outra, ele joga lá para apêndice, né? Então, numa edição, está no capítulo principal, na outra edição, outro conteúdo está no capítulo principal e ele jogou aquele mais antigo lá para apêndice. Tanto é que esse livro está com trocentos apêndices, exatamente porque ele vai carregando todo o conteúdo que ficou um pouco obsoleto ou que ele achou melhor, né, tirar do capítulo principal, jogou lá para frente, mas ele embute outros conteúdos nos principais e o livro está ficando imenso, está ficando uma bíblia, né, de conteúdo. Tá? Aí a gente vai sincronizando entre nós aí, quando precisar fazer menção ao livro, para que vocês sempre consigam se encontrar, né? Às vezes a informação que eu passar aqui no sexto, vocês saberem onde buscar nas outras edições, tá? Aí eu vou contar com a ajuda de vocês para esse mapeamento aí, pouco a pouco. Tá. Professora, só aproveitando, aqui eu tenho a versão do livro, acho que é a mesma da senhora. Eu não consegui passar aí do home office, né? O Giovanni já pegou o livro da FATEC, né? E trabalha com a gente, né? E você pega um livro e já verifica essa diferença, a gente faz um comparativo, né? Isso, daí vocês me ajudam nisso e ajudam os colegas também a tentar entender esse mapeamento, tá? Que ainda se ele tiver, às vezes, a solução em um diferente da solução em outro, a gente precisa ver, né? Mesmo porque pode ser caso de correções, né? A gente está até verificando também, e eu vou fazer um grupo de estudo para praticar esse exercício. Sim. Então,
dentro do grupo WhatsApp lá, a gente vai tentar marcar um dia fora para poder praticar, se a gente tiver interesse em coisa aí. A gente discute, traz mais argumento para a aula, Legal. procurar. A gente faz um comparativo entre uma edição e outra, acho que tudo é um pouco de aprendizado, né? Ok. Tá? Só uma sugestão mesmo que a gente pode... E vocês podem aproveitar a Raíssa, que é aluna de estágio de docência, ela vai ficar com um gabarito para poder atendê-los e fazendo exercício com vocês nesses horários que vocês combinarem com ela, tá? Eu me lembro que aquele dia, na última aula, a gente chegou a combinar um horário, né? Um dia e uma hora, só que eu não coloquei lá no AVA, então não me lembro mais, tá? Eu vou pedir para ela entrar em contato com vocês, pelo grupo mesmo de WhatsApp, e a gente estabelecer um horário para que ela fique disponível. E aí, fora esse horário, vocês podem montar os grupos de vocês e se precisar de ajuda, chamá-la, me chamar também, a gente vai tentando se ajudar, tá? Sim, perfeito. É uma monitoria, vamos dizer assim, né? Exato. O papel dela é exatamente isso, e ela tendo os gabaritos para ela aí poder ajudá-los a finalizar os exercícios. Qual é o nome dela? Deixa eu marcar aqui. Qual é o nome dela mesmo? Raíssa. Eu vou pedir para ela no grupo de WhatsApp, eu vou pedir para ela entrar, caso ela não esteja, e avisar para vocês por ali o horário, ela vai ficar disponível de atendimento. E a sala virtual que ela vai querer também usar. Sim, perfeito. A gente aproveita bem mais, né? Com certeza. Parte de discussão, exercício. Acho que cada um dá para fazer o papel também de propor como está fazendo para poder nivelar a turma. Acho que quem sabe mais, quem sabe menos. Te ajudando, né? Isso mesmo. Então tá, beleza. Eu vou finalizar essa gravação para poder colocar esse vídeo separado do vídeo de conteúdo, tá?